fazendo aqui uma breve apresentação sobre o Danilo. Ele foi uma indicação de uma palestrante do ano passado que teve aqui em Fortaleza, que no caso é a Lanai, tá? O Danilo nada mais é que ele é esse na XL Solution. Ele faz a parte de análise da parte de redes e também a parte de sysadmin, tá? Então, é com você aí, Danilo, que pode fazer a apresentação. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Então, deixa eu ver. Sim, sim. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela porque fica mais rápido de eu passar os slides, tá? Eu acho que quando vocês estiverem me vendo minha tela aí, por favor, falem verbalmente que eu não vou conseguir ver o chat. Tô vendo já. Estamos vendo. Beleza. Bom, pessoal, a minha apresentação vai ser sobre jornada DevOps, né? Afinal, atualmente o que realmente preciso saber. Acho que essa apresentação ela complementa um pouco do que os palestrantes falaram anteriormente, principalmente com relação às dúvidas que surgiram depois da palestra da Camila. E eu vou tentar passar um pouco para vocês aqui do que funcionou para mim como experiência, né? Para eu estar ocupando o cargo que eu tenho hoje. Eu trabalho 100% remoto, sou aqui de Aracaju e trabalho 100% remoto para uma empresa de Maringá, tá? Bem focado em cloud hoje, mas desde 2015, 2016 que eu venho estudando DevOps, engenharia de confiabilidade e tal, e afins, né? Então, quem sou eu? Primeiro de tudo, eu sou pai de gêmeos, né? Também sou analista de redes e sysadmin e estou em transição aí para engenharia de confiabilidade e engenharia de sistemas distribuídos. Entusiasta da cultura DevOps, estou focado em resolver problemas de operações de TI aplicando engenharia de software e automação, tá? Prometo não tomar muito tempo de vocês, não vai ser tão extensa como as outras apresentações, mas vamos lá. Na nossa agenda a gente tem antes de tudo, né, tipo, vou falar sobre construir bases sólidas. Vamos falar um pouco também sobre as 3 maneiras que está diretamente ligado ao DevOps Handbook, que é um livro que foi bastante citado aí nas apresentações. Fiquei muito feliz. Depois vamos falar sobre não deixe de olhar para o passado, mas tenha foco no futuro. Depois, o cuidado que você tem que ter com as abstrações que nós criamos, né, durante esses anos, principalmente na última década. Sobre estudar os 12 fatores, sobre deployments. Vou falar um pouco sobre SRE e sobre linguagens, tá? Primeiro, né, antes de tudo, a gente espera que o profissional ele tenha uma base sólida de temas que são relacionados diretamente à TI e todas as tecnologias que permeiam as funcionalidades que nós temos hoje atualmente, né? Com esse boom do cloud aí, foi entregue muita abstração para o pessoal e as pessoas às vezes deixam de olhar para o básico no momento de resolver problemas. Por exemplo, eu citei alguns pontos aqui. Você teria que ter um entendimento de redes, né? No caso, verificar uma porta, um protocolo que é implementado naquela aplicação, naquele serviço, e ter conhecimento disso, estudar, ter uma boa base sólida de sistemas operacionais, né? Principalmente Linux, no que diz respeito aí ao âmbito de infraestrutura ágil e etc. Estudar bastante sistemas distribuídos, ter entendimento de como funciona, por exemplo, um sistema de mensageria, o próprio sistema de orquestração de containers, que é o Kubernetes, que foi bastante citado aí. Lá na frente vocês vão ver algumas coisas interessantes sobre ele. Estudar bastante lógica de programação, banco de dados, pois você vai precisar, em algum momento, fazer o dump de uma tabela, importar uma tabela em algum lugar, fazer o drop dela, ou então fazer a cópia de algum campo ali, etc. Estudar bastante servidores web, né? Pois você vai pegar projetos com segmentos diferentes, por exemplo, se for um Java rodando ali em back-end, você pode ter um Tomcat da vida rodando. Se for outros serviços, um Nginx ou um Apache. Estudar bastante protocolos de autenticação, né? E aí eu deixo como
citando aí como tecnologia o LDAP, que é uma base bastante utilizada ainda, apesar de estar sendo migrada para outras plataformas de hoje em dia, né? Mas o LDAP é bastante utilizado. O padrão OAuth também. Estudar o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS, tá? Que hoje basicamente rege maior parte do ecossistema da web. Logs, métricas, segurança básica. Todo mundo precisa compartilhar segurança, e isso é muito bem falado nos livros de engenharia de confiabilidade do DevOps Handbook. E, acima de tudo, né, e a princípio, eu diria que está ali no pilar principal, a cultura, que seria a cultura de colaboração, né, a pessoa que tem ali o entendimento de que precisa compartilhar conhecimento com as outras pessoas, e etc. No final, pessoal, sempre por trás de um serviço, por trás de alguma coisa, você vai ter que ter ali um troubleshoot, né, uma resolução de problemas, e basicamente você vai ver um terminal rodando na sua tela, e você vai ter que interpretar mensagens ali para entender o que é que está acontecendo no seu output, o que é que está dando erro, o que é que está ocasionando aquela falha, por exemplo. Tá? Então, falando um pouco das três maneiras, né? As três maneiras, elas representam aí os princípios do fluxo, os princípios do feedback e os princípios do aprendizado contínuo e experimentação. Eu diria que essas três maneiras, elas formam esse ciclo de colaboração que envolve todo o ciclo de desenvolvimento, né, numa organização que implementa DevOps, né? Desde o plano ali até o deploy em operação da aplicação. Tá? Então a gente vai entrar um pouco em alguns pontos dessas três maneiras, que eu acho relevante para as pessoas que estão iniciando em carreira DevOps, eles estudarem, aprenderem, etc. E eu vou comentar um pouco sobre esses pontos, tá? Então, na primeira maneira, eu citaria aí tornar o trabalho visível. E aí eu coloco ali entre parênteses o uso do Kanban e de dailies, né, de reuniões diárias ali de pelo menos 15 minutos todos os dias, pela manhã ou pela tarde, etc. Seria bastante importante para saber o que é que cada um está fazendo ali, né? O que é que, por exemplo, o time de desenvolvimento tem de novo para poder jogar, entre aspas, né, para o time de operações, pelo fato de serem times que um busca sempre a estabilidade do negócio, que seria o time de operações, e o desenvolvimento sempre busca implementar novas features. Então, para deixar o trabalho visível, eu citaria aí o Kanban e reuniões diárias. Isso a modo simples, tá, pessoal? Inicialmente, para você começar a praticar esse tipo de situação, esse tipo de fazer esse uso, né, o uso dessa prática para poder começar a tornar o trabalho de todos visível ali e discutir o que foi, quais são as pendências, o time de desenvolvimento espera do time de operações e vice-versa e etc. A limitação do work in process, né? Que seria você não ter muitas tarefas no seu ciclo de desenvolvimento, né? Por exemplo, limitar o uso de tickets no quadro Kanban seria uma delas, tá? Falando bem de forma simples. Ou seja, você ter lá sei lá, vou colocar aqui um limite máximo de 3 tickets, por exemplo. Então, quando chegar a 3 tickets, eu preciso trabalhar esses 3 tickets para depois avançar o meu fluxo de trabalho, tá? E identificar restrições. O papel do DevOps, né, quando ele surgiu ali em 2008, 2009 mais ou menos, com aquela palestra do pessoal da empresa que eu esqueci o nome agora, que entregava vários deploys por dia, né, a Flickr, ele veio justamente para facilitar a vida do desenvolvedor, trazendo a infraestrutura como código, como serviço, né? Então você tinha ali como declarar sua infraestrutura e trazer meio que um delivery, né? Tornar a infraestrutura um produto. Isso aí, inclusive, é bastante falado pelo Gomex. Na segunda maneira, eu destacaria 2 pontos, tá? Ver problemas quando eles ocorrem, ou seja, é muito comum você ver pessoas falando hoje em dia, por exemplo, o servidor caiu. 5 minutos depois, aí o cara fala assim, nossa, que estranho, o servidor caiu. Aí 5 minutos depois o servidor volta a funcionar. O cara, não, então tá de boa. Não, alguma coisa ocorreu ali durante aqueles 5 minutos que, né, ocorreu o downtime do serviço e você precisa verificar.
E na hora que acontecer um problema, aglomerar e resolver problemas, né? Para construir novo conhecimento. É o que a gente chama bastante de war room, né? Que seriam as salas de guerra. Ou seja, se você tem um problema gigantesco que você precisa resolver e você tem um time de desenvolvimento e de operações trabalhando, né, em cima daquele problema, por que não reunir todo mundo e gerar uma discussão ali até resolver o problema, uma discussão saudável, claro, e depois disso gerar um pós-mortem, né, um pós-mortem blameless, né, sem culpa, para poder tomar aquilo como conhecimento e possivelmente evitar que lá na frente você tenha aquele problema novamente, tá? Princípios da terceira maneira, eu destacaria 3 aí. Possibilitar o aprendizado organizacional e uma cultura de segurança. Hoje a gente foi bastante tocado esse assunto, né, pela palestrante anterior, a Bárbara, e por Camila, sobre como você tem organizações de cultura de baixa confiança. Ou seja, a todo momento elas estão verificando o que as pessoas estão fazendo, a todo momento elas estão verificando, fiscalizando o trabalho das pessoas. E isso é muito ruim, porque isso não passa uma boa segurança para o profissional e você acaba ficando acuado para poder levar novas features, levar novas ideias e etc. Tá? Quando você tem uma cultura de autossegurança, você consegue fazer descobertas locais muito interessantes. Ou seja, às vezes um cara de um time, ele conseguiu implementar uma feature muito bacana ou descobrir alguma ferramenta ali que vai encaixar no ciclo de desenvolvimento da empresa e ele consegue tornar essa melhoria local em uma melhoria global, ou seja, utilizada por todo mundo e não só por ele. Certo? Então, promover uma cultura de alta confiança é muito importante no âmbito de uma organização. E injetar padrões de resiliência no trabalho diário. E aí eu citaria o Chaos Smoking, né, que é a engenharia do caos que foi inicialmente aí, praticada pela Netflix, né, que era injetar falhas no seu sistema de produção. É lógico, para isso você tem que ter uma coisa chamada erro budget, né, que foi o que o somatório ele citou mais na frente, e seria uma metodologia muito interessante para você identificar gaps na sua estrutura, né? Seja na parte de desenvolvimento ou na parte de infraestrutura, porque injetando falhas, você saberia ali como é que seu sistema iria se comportar numa falha real, numa falha verídica que o time precisa atuar em cima, né? Beleza, aí falando de modelos organizacionais, né? Porque muitas vezes o profissional está se dedicando ali para poder entender como metodologias funcionam, entender como as ferramentas se aplicam no dia a dia de um time ágil e etc., um time que implementa DevOps, mas as organizações elas não estão alinhadas com esse tipo de situação, entendeu? Você pode encontrar organizações de 3 tipos de acordo com o modelo de Wilson. Tá? É a organização conflitiva, a burocrática e a confiável. Aquelas organizações conflitivas, né, elas são as organizações que elas escondem informações, que limitam as pessoas, né? Tem os reportes, às vezes a pessoa fala, ó, fulano, tá ocorrendo um problema aqui. O cara nem liga, tipo, ele evita escutar aquilo. Não tô nem escutando o que você está falando. As falhas são encobertas e as ideias novas são restritas, né? Uma organização dessa, ela tá fadada ao declínio, né? Aí você tem as mais burocráticas, que ela está entre o meio termo aí, e as geradoras, que é uma organização confiável, que a informação ela é procurada, as pessoas são treinadas, ou seja, são incentivados a ter, por exemplo, meetups, são incentivados a ter podcasts, né, nas empresas e etc. As responsabilidades são compartilhadas, ou seja, aquele problema que você tem numa empresa, ele é um problema de todos, e não somente de um grupo de pessoas. Né? Isso, o DevOps ele traz muito isso, que é a redução dos silos entre os desenvolvedores e o time de operações. Então, você tem um compartilhamento de responsabilidades. Os reportes, eles são recompensados, ou seja, as pessoas que reportam falhas, que estão a todo momento verificando o que pode ser melhorado no seu ambiente, as pessoas recebem recompensa por isso. E quando eu falo recompensa, não é só recompensa de financeira, né, e sim outros tipos de recompensa. E aí
você pode pensar em qualquer um, isso vai de acordo com cada organização. E as falhas são de forma veemente analisadas, ou seja, aconteceu ali de um problema de 30 segundos no meu servidor, o servidor caiu e eu não sei o que estava acontecendo, mas eu vou lá e dou uma olhada no log, dou uma analisada e etc, tá? E as ideias novas, elas são sempre bem-vindas, né? As pessoas trazem ideias e elas são bem-vindas. Então, esses seriam os três modelos de culturas organizacionais possíveis de acordo com o Eustro. Então, se você está numa organização conflitiva, eu acho que o problema não está em você. A gente tem muito essa questão do síndrome do impostor, achar que o problema às vezes está na gente, mas o problema pode estar na organização e não em você. Você precisa partir para um local onde você tenha felicidade em trabalhar e onde você esteja trabalhando com aquilo que você gosta. Uma coisa sobre olhar para o passado, mas enxergar o futuro, e aí eu faço uma provocação, seria: ainda vale a pena se dedicar a algumas tecnologias? Por exemplo, a gente viu um boom, né, um estouro de tecnologias entre 2009 e 2018. Várias tecnologias cloud native surgiram, os cloud providers eles implementaram novas features e facilitaram a vida das pessoas e etc. Muitas ferramentas que eram utilizadas naquele momento ali, no início né, quando começou a se falar em gerenciamento de configuração, em orquestração de serviços, etc., foram bastante popularizadas, né, como, por exemplo, o Puppet, o Chef, etc., e hoje em dia elas não são mais tão citadas, né, e não sou eu que estou falando, eu vou mostrar um estudo do Stack Overflow mais na frente, tá? Então você teve um Big Bang né, entre 2008 e 2009 de ferramentas e uma evolução até 2018 mais ou menos, que foi uma virada aí para quando começou a realmente as pessoas adotarem, né? 2018, eu diria de 2016 para cá mais ou menos, mas em produção mesmo de 2018 para cá, como as pessoas começaram a adotar Kubernetes, surgiu o Terraform e outras stacks, né? Então, por exemplo, você pega ferramentas que eram bastante citadas nessa época, como o Chef e o Puppet, por exemplo, e num report do Stack Overflow, né, um estudo feito com mais de 60 mil desenvolvedores e pessoas de operações também, você tinha elas no topo da lista de ferramentas mais temidas, né, em 2019 e 2020, como por exemplo o Chef ali representando o top 1, né, das ferramentas e o Puppet em terceiro, tá? Não estou falando, pessoal, que não seria interessante dedicar tempo para aprender como funcionam essas ferramentas, mas é uma coisa que, infelizmente ou felizmente, não está em tanta evidência atualmente, entendeu? Então, por que não focar em ferramentas que realmente vão entregar valor em um menor, em um espaço de tempo menor, né? E aí você tem algumas ferramentas que surgiram, por exemplo, antigamente se falava muito de Jenkins, mas hoje você tem o Drone CI, tem o GitLab, que está bastante difundido nas stacks dos times de desenvolvimento e operações. Aí você tem toda a stack da HashiCorp, né, que é impossível falar de DevOps sem falar de ferramentas, então você acaba tendo que citar. Então, assim, você tem toda a stack da HashiCorp que é muito bem trabalhada, né, do Packer, do Terraform, principalmente Terraform para provisionar infraestrutura em cloud, e o Kubernetes que está bem difundido hoje e assim a maioria das pessoas está olhando isso com ótimos olhos, né, como a própria Camila falou e etc. E o resto dos palestrantes falaram também, que está muito bem, uma ferramenta muito utilizada hoje em dia na orquestração de containers. Tá? Enfim, tem N outras ferramentas que se incluem nesse cenário, mas uma provocação que eu gostaria de fazer é, tipo, na hora de você começar a estudar alguma coisa, começar a dedicar tempo em cima disso aí, será que realmente vai valer a pena? Será que você realmente vai conseguir resultados? Será que isso que o mercado está buscando? Primeiro, dá uma analisada, né, e ver o que é que está acontecendo no mercado, ver o que é que as pessoas estão requisitando, para depois você começar a traçar um plano de estudo em cima disso aí, né? Bom, e aí dois gráficos que por coincidência
eu tenho aqui que também é do report do Stack Overflow, mostrando aí que o Kubernetes está em terceiro lugar nas tecnologias mais amadas e nas mais procuradas no reporte de 2020, tá? Esse reporte desse ano. Então, assim, é uma ferramenta que tem bastante, está evoluindo bastante e vai ser não, já é pré-requisito, né, para qualquer profissional que queira trabalhar aí com DevOps, até administradores de sistemas também estão envolvidos nesse nicho aí, tá? É impossível não falar de Kubernetes e não ter que falar de Docker, então assim, primeiro comece pelo alicerce, que seria o Docker, né? Muitas pessoas vão falar, depois do Docker, ou depois do Kubernetes eu não uso Docker, eu só uso o Kubernetes. Beleza, mas a própria DockerCon, a Docker, a empresa Docker, né, ela desenvolveu o Containerd ali, que hoje roda em Kubernetes também, entendeu? Então, assim, foi uma contribuição da própria Docker para poder o pessoal utilizar, a comunidade, as empresas e etc. Então, assim, é impossível não estudar Docker, você tem que estudar, entendeu? Então, eles dois aí estão caminhando juntinhos um com o outro, Docker e Kubernetes, beleza? Uma coisa que eu falo sempre é tomar cuidado com as abstrações. Com esse boom da cloud, você teve vários serviços que eles chamam de totalmente gerenciados que trouxeram camadas de abstrações bem melhores assim para você poder trabalhar, como por exemplo serviços de mensageria, serviços de virtualização também. Você pega um EC2 hoje é muito mais tranquilo de você subir uma máquina virtual muito rápido, né, com a cloud. Mas entendam que por trás desses serviços que são entregues a você num console, também existe uma infraestrutura, também existe um data center, também existe problemas de conectividade, né, de network e etc. Então, assim, você em algum momento você vai ter que abrir um ticket técnico para determinado cloud provider, por exemplo. Por exemplo, meu EC2 ele não está respondendo na porta X. Você já mexeu em regra de firewall, já mexeu em tal coisa e não resolveu. Beleza, abre um ticket para o pessoal de engenharia da AWS ou sei lá, se for o Google Cloud Compute Engine, e eles vão ter que resolver. E naquele momento você precisa de ter subsídio técnico para poder escrever ali um memorando, né? De forma clara e concisa para que as pessoas entendam e consigam resolver o seu problema lá na ponta, tá? Então, assim, muito cuidado com as abstrações. Entendam a base do negócio e depois utilizem os serviços aí que você tem hoje em dia, o delivery, né? Eu costumo falar. Estude bastante o 12 Factors, né? Porque ele vai te dar consistência na hora de você construir um ambiente de desenvolvimento ou de você pegar uma aplicação ou uma stack legada e transformar isso para aplicações cloud native, né? E aí eu cito 4 itens ali do 12 Factors que seriam interessantes, né? Que é construa, lance, execute, e eu coloco entre parênteses o rollback, que você tem que ter uma possibilidade de retroceder o seu ambiente de forma rápida, né, com a velocidade que você tem das implementações hoje. Analise logs, né? Sempre tem ali aplicações que forneçam logs, desenvolva suas aplicações pensando em fornecer logs, não somente em arquivos, mas sim no stdout, né? Tipo, você pega aplicações nativas aí de containers, etc., você consegue expor o seu log aí no stdout e coletar essas informações e essas métricas via requisições HTTP e etc. Tem a paridade entre ambiente de desenvolvimento e produção. É muito comum hoje, sério mesmo, você ter hoje cenários de empresas que têm um ambiente de desenvolvimento, por exemplo, muito bem mais atualizado do que o ambiente de produção. E na hora de fazer um deployment, você tem um grande problema ali, porque existe um problema de compatibilidade. Então, tente sempre manter aí o ambiente de desenvolvimento e de produção em paridade, né? Uma coisa muito interessante a se estudar, que é um conceito que vem surgindo de 2019 para cá mais ou menos, é o conceito de infraestrutura imutável, né? E aí eu deixo aberto aqui para vocês pesquisarem no Google depois. E tenham em mente, quando puder, sempre o princípio da descartabilidade. Aplicações stateless elas são muito mais tranquilas de lidar do que uma aplicação stateful que depende de estado, né? Tipo assim, você consegue
Com a aplicação stateless você consegue descartar o seu ambiente, destruir e subir em questões de minutos e não ter problemas ali na execução. Então, isso vai muito de cada característica de projeto, mas tendo esses princípios em mente, né, e logicamente o resto dos 12 fatores aí que a gente chama, é muito interessante na hora de você construir ali o seu pipeline de entrega, o seu projeto, etc. Estude deployments, né? Entenda o que é um deployment blue-green, onde você tem um ambiente ali esperando por um deploy, né? Por um release e outro semelhante trabalhando já em produção, e aí você só rotaciona esses ambientes no momento em que você faz o deploy de uma nova feature e analise, veja se esse tipo de ambiente não é tanto custoso para o seu cenário. Por exemplo, em grandes ambientes é melhor você ter, na minha opinião, uma estratégia de implantação canário, né? Que é o que seria ali você pegar pelo menos ali 10, 15% do seu ambiente e fazer o deployment somente nesses 10, 15% do seu ambiente, tá? Hoje, várias ferramentas hoje você consegue abstrair e ter boas noções de como implementar cada tipo de cenário, né? Cada tipo de deployment desse aí, o Blue-green, o Rolling e o Canário, né? E, por exemplo, o Kubernetes mesmo, você consegue fazer esses três tipos de deployment utilizando features que são implementadas no arquivo YAML ali mesmo, um Node Affinity, etc. Então, assim, é bem legal. Então, estudem bastante esse tipo de conceito e tenha em mente ali do que melhor se encaixa para o seu cenário, tá? Falando um pouco desse RE, né, eu vou citar três principais pontos que eu acho muito importante, e aí deixo a foto dos três livros que o Soma citou aí na palestra dele, que é o Engenharia de Confiabilidade de Site, que é o primeiro livro ali, aliás, o segundo, o Workbook, que é um livro que meio que acompanha o de Engenharia de Confiabilidade. Se você ler os dois em paralelo, você vai conseguir tanto saber a teoria, como também implementar na prática. E um livro novo agora que eles lançaram, né, que é Build Security, que é Construindo Sistemas Seguros e Altamente Disponíveis, né? É um livro novo aí, construído também por engenheiros do Google. E, assim, é um livro muito bacana, que traz muitas informações sobre segurança e etc. Bom, aí nos três pontos que eu destacaria aí da engenharia de confiabilidade seria a redução de tarefas penosas, e aí é inevitável você não saber, você ter que saber programar, na verdade, né? Porque você vai ter uma tarefa repetitiva ali e você precisa automatizá-la, então acho que, sei lá, 70, 80, 90% dessas tarefas elas só podem ser atualizadas via programação, mesmo que seja, por exemplo, um arquivo YAML ou uma linguagem específica que você utiliza ali, é só uma linguagem de script, etc. Mas vai ter que ter uma lógica por trás de tudo aquilo ali. Então, é interessante você ter isso em mente. E uma coisa que eu gosto muito de bater em cima, que são os 4 sinais de ouro, né? Que são... você teria aí as principais métricas e hoje em dia os problemas de aplicações, eles estão muito relacionados a esses 4 sinais de ouro, né? Que seriam... O primeiro seria a latência, que é a velocidade com que um request do seu cliente, ela bate lá na aplicação. Então, né? Um simples ping, por exemplo, já traz uma resposta de latência, mas existem outras métricas que você pode analisar através de outras ferramentas e outras funcionalidades para saber o que está acontecendo ali na sua velocidade, tá? A outra seria o tráfego, né? Que será que para aquele tipo de requisição, ou para aquele tipo para aquela quantidade de usuários que eu atendo, a minha largura de banda ou algo do tipo é confiável? Ela vai me fornecer segurança em atender esses requests? Entendeu? O outro seria as métricas de saturação, que isso aí é o que mais nós, sysadmins, olhamos na hora de um problema, que são os principais consumidores na hora que você vai fazer um troubleshoot, que seria consumo de CPU, consumo de memória e o consumo de disco. Isso aí é um problema eminente desde de 1900 lá vai bolinha. Então, assim, é uma coisa muito interessante, métricas de saturação. E, por último, as métricas de código de erro, que você
quem traria trazendo esses códigos para você aí seriam basicamente o protocolo HTTP, que é você verificar, né, expor esses erros, esses logs, né, essas métricas, essas informações em algum local e coletar isso para saber o que é que está acontecendo com a sua aplicação. Por exemplo, se na hora que um cliente está fazendo um request, ele recebe ali um bad gateway, ou ele recebe quantos códigos 200 ele recebe, né, de maneira contínua, por exemplo, a cada X requisições eu tenho 10 com sucesso e uma, pelo menos, ela me traz um código de falha. Então você vai saber ali sobre a saúde, né? Fazer um health check da sua aplicação. E os princípios da observabilidade, né? Que é você ter ali a análise de logs e os traces, né? Das métricas da sua aplicação, para você identificar onde que está o gargalo da sua aplicação. Se é numa rede, se é num front-end, se é numa consulta de banco de dados, se ela implementa esse tipo de situação e etc. Tá? Linguagens. E aí, destacaria um ponto muito importante que a Camila também falou. É impossível hoje em dia você, tipo assim, não ter que aprender a programar, entendeu? Tipo assim, é muito. Você é uma coisa que a gente vai ter que conviver. Tipo assim, é uma coisa que você tem que ter aquele skill. Você não precisa virar um exímio programador, por exemplo. Você não precisa entender como é que gerencia a memória e etc. E saber várias linguagens e tal. Não, você precisa ter um skill ali de escrever pelo menos scripts inteligentes para poder resolver determinados problemas, né? E aí, muito disso vai nos fundamentos que você está buscando com relação a esse tipo de situação, que é aprender a programação. Um conselho que eu dou é não seja script quid, né? Que seria copiar soluções de outras pessoas e simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V no terminal e falar, resolvi, tá tudo bonito, não saber o que está acontecendo ali. E escolha sempre uma linguagem amigável. No meu caso, escolhi Python, né, que foi uma linguagem amigável para mim. Estude bastante estrutura de dados, né? Entenda como que se implementa itens de uma lista, como que se tira um item de uma lista, como organizar uma lista, por exemplo, e as inúmeras outras possibilidades de estrutura de dados, como hash table e etc. E aí você vai começar a fazer scripts, né? E aplicações, entre aspas, ali que vão ajudar no seu dia a dia de forma mais inteligente. E seria isso aí. Uma linguagem que eu daria enfoque agora, né, daqui para frente, seria a linguagem Golang. A Camila falou aí que lá se eu não me engano, foi na Europa, que já está mudando a questão dos engenheiros de confiabilidade de site, mudar para um cargo de engenheiro de back-end, que é o cara que tem um background ali de infraestrutura e sabe muito bem programar. E realmente, você pode observar que várias ferramentas que implementam Cloud Native hoje, que resolveram grandes problemas, como por exemplo o Docker, o Kubernetes, toda a stack da HashiCorp, ou pelo menos eu acho que todas elas foram desenvolvidas em Go. Né? Então, assim, é uma linguagem muito nova, ela surgiu em 2009, ela veio justamente para resolver problemas de lentidão de compilação com outras linguagens, como por exemplo o C e o C++, por exemplo. Né? Ela é uma linguagem C-like, que a gente chama, mas assim, é uma linguagem que está trazendo muita o pessoal está usando bastante para resolver problemas de infraestrutura. Entendeu? Por exemplo, você pega hoje o Terraform, por exemplo, é escrito em Go. Kubernetes é escrito em Go. O próprio compilador do Go é escrito em Go. Então, assim, está muito, muito bem difundida hoje nesses últimos anos a sua utilização. Então, é uma linguagem que eu ficaria de olho aí nos próximos anos para estudar. E, pessoal, continuem sempre aprendendo, né? Ninguém sabe de tudo. Existem inúmeros outros conselhos que eu poderia dar aqui e que outras pessoas também podem dar, mas a gente sempre esquece de alguma coisa, a gente sempre, as tecnologias sempre mudam e você precisa estar em constante aprendizado e você tem que estar sempre estudando. Isso aí é inevitável, tá? Bom, eu espero ter contribuído.
Espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou tirar aqui da minha tela agora e vou voltar para o palco aqui.